Sejam todos bem-vindos. Isaías 40, 31. Se você quiser acompanhar, tiver com a Bíblia aí, Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias e correm e não se cansam, e não se fatigam, e caminham e não se cansam. Então, as pessoas que esperam no Senhor se renovam, têm forças renovadas todo dia. E elas voam alto como águias e não se fatigam, caminham e não se cansam. O padrão de Deus, né, que a gente vê na Bíblia, é um padrão que, quando tem alguma repetição, ela é didática, ela é para aprendizado. A repetição que vem de Deus na nossa vida é até a gente aprender. Depois que a gente aprende, a gente é convidado por Deus, é motivado por Deus, é direcionado por Deus a mudar de rumo, mudar de direção, mudar de estratégia, mudar de entendimento, porque a repetição que vem da parte de Deus sempre vai ser didática, nunca vai ser destino final, rota final, porque Ele quer, Deus tem sempre um pensamento novo, tem um caminho novo. Mas vocês já perceberam como que nós somos rápidos para nos acomodar a situações difíceis? O quanto que nós somos rápidos para acomodar até a coisas ruins, né? Eu tô agora fazendo um tratamento dentário e tudo. E eu percebi que tem dores que eu adquiri nos dentes e tudo, que eu fui até chegar no ponto de estar na frente do meu dentista, né? Meu dentista preferido, chama Gesiel Seidler. Olha lá na Odonto Seidler. Ele é um irmão muito querido que é muito amável com os pacientes. Ele gosta de gente, né? Então, eu tenho muita liberdade com ele. Bom, voltando aqui. Mas eu, até estar na frente do meu dentista, eu procrastinei de ir em dentista. E o incômodo que era para me levar para cuidar, eu fui achando confortos. Tomava um anti-inflamatório aqui, tomava um remédio para dor ali, mas o incômodo vinha para que eu tomasse uma decisão, tomasse uma atitude de cuidar e tudo, mas a gente sempre vai adiando. Porque nós temos a habilidade de nos encaixar, fazer uma rotina, até a dor vira rotina. E nós encaixamos a dor no nosso dia a dia. Sabe a sua dor na coluna, por exemplo? Você já tinha que ter ido resolver. Mas você fica deixando para depois, e você vai vivendo de uma forma que você encaixa essa dor na coluna, na sua rotina, que já faz parte. E talvez uma medicação, um procedimento dentário, resolveria. Então, nós usamos a nossa procrastinação e as nossas repetições de uma forma a encaixar nossas dores e a ficar acomodados, e chegamos até a ficar anestesiados com aquela rotina. Deus nunca vai permitir uma repetição na nossa vida para nos anestesiar, porque Deus ele tem vida para dar para nós. Ele é quem sopra a vida, Ele é que é o criador de todas as coisas. Então, em Deus tem vida, tem movimento, tem propósito, tem direção. E se Deus permite que você fique num lugar, por exemplo, durante alguns anos ou durante algum tempo, e aquele lugar que antes te incomodava porque antes você estava tendo um entendimento que precisava mudar, e de repente você se acostuma, porque naquele lugar não tem só a didática de Deus para te ensinar. Naquele lugar você tem outras coisas que te cercam, que te incomodam, que com o passar do tempo você fica anestesiado. Aquilo já não está mais te incomodando, que você já aprendeu a lidar. Só que Deus, a partir do momento que você aprende, tem um entendimento naquele processo todo que você tinha que adquirir, Deus quer que nós estejamos em movimento para viver coisas novas. Na palavra, sempre está nos dizendo que Ele tem renovação de entendimento, tem renovação de mente, tem um caminho novo.
Mas nós não saímos porque estamos anestesiados. Deus jamais vai impor um caminho para nós. Ele revela o caminho, ele mostra a direção, mas a decisão de mudar, de sair do lugar, de sair de um looping de repetições, essa decisão é minha e sua. Lá em Romanos 12, 2, fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não fala assim, olha, Paulo não está falando assim, ó, Deus vai transformar sua mente. Ele tem o poder de fazer isso. Só que é trabalho nosso transformar a nossa mente. É trabalho nosso decidir seguir para onde Deus está orientando. É muito bonito ver esse texto aqui que fala assim, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. A águia não tem os problemas dela resolvidos, gente. A águia tem os problemas de águia dela. Não é porque ela é águia que ela não tem dificuldade, que ela não tem que caçar, que ela não tem que trabalhar. Mas a águia, ela está num lugar de muito privilégio com relação às dificuldades. Ela voa alto, ela vê o problema numa perspectiva diferente. Enquanto os animais menores estão embaixo se debatendo com medo do perigo, ela do alto ela consegue visualizar toda a situação e saber a hora exata de mergulhar e pegar a presa. E aí, quando Isaías fala assim, os que esperam no Senhor, os que entendem que o lugar que estão é um lugar de aprendizado, um lugar didático, que Deus vai tirar você desse lugar. Essa dor não é para sempre, esse lugar de tristeza não é para sempre, esse lugar de angústia não é para sempre, porque no aprendizado existem as dores do aprendizado. Enquanto estamos neste lugar de aprendizado, nós enfrentamos medo, nós enfrentamos angústia, e isso faz parte da nossa rotina e a gente não percebe, porque ao invés de estar em Cristo, nós estamos nas dores, nós estamos focados no que a gente pega e torna aquilo uma rotina e entra num lugar de anestesiamento e diz assim, não, na verdade assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, minha família, todo mundo é desse jeito. E comigo, por que comigo ia ser diferente? Porque você, estando em Cristo, essas repetições, elas acabam em você. Elas terminam em você. Porque quando você está em Cristo, as coisas antigas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Qual que é esse texto que eu estou falando para vocês? 2 Coríntios 5,17. Pode conferir lá. Fala assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem coisa nova para você. Tem problemas novos também. Tem desafios novos. Mas se você está há muito tempo numa situação onde você já se acomodou, inclusive a dor já se tornou um lugar confortável para você, está na hora de você olhar para a direção que Deus está dando para você. Quando o lugar de repetição deixa de ser didático e passa a ser uma prisão, não é Deus que está te segurando neste lugar mais. Porque Deus só nos segura numa situação quando ela está sendo didática. Quando ela começa a ser exaustiva, quando ela começa a ser cansativa, porque a repetição, ela pode trazer conforto, ela pode trazer rotina, mas ela vai trazer uma exaustão, um cansaço. Porque por mais que nós nos anestesiemos, rolando rios na internet, jogos, séries, tem um momento de que nós nos sentimos exaustos, cansados, sufocados, porque em alguns lampejos de racionalidade, dentro do nosso anestesiamento que a gente está vivendo, a gente sente que está preso num looping de tristeza, de medo, de angústia, de ansiedade. Certa vez, lá em Deuteronômio 2, de 2 a 3, Deus fala com o povo, fala assim, vocês já caminharam bastante tempo ao redor desta montanha, agora andem para o norte. A vida com Deus é uma vida de movimento, é uma vida de avançar, de seguir. E aqui, em Deuteronômio 2, de 2 a 3,
Ele está dizendo que o povo já tinha caminhado muito tempo ao redor da montanha. Estava na hora de seguir para o norte. Sabe por que isso aconteceu? Explica lá em Números 14. Por causa da incredulidade do povo, Deus permitiu que eles dessem voltas na montanha para revelar para eles a dependência que eles tinham de Deus. Que Deus era o único que sabia indicar para eles o caminho. E que aquela incredulidade que eles tiveram lá em Cades Barneia, em Números 14, você pode ler lá, a consequência dessa incredulidade foi um distanciamento da presença de Deus. E ao se distanciarem, ficaram dando voltas. E Deus permite eles dar essa volta, mas quando o povo entende que Deus é que, quando o povo se arrepende, o povo entende que Deus esteve o tempo todo, as roupas deles não desgastaram, não faltou alimento, tinha proteção de dia, tinha proteção durante a noite. E aí Deus fala, tá na hora de vocês, já aprenderam, já entenderam. Tá na hora de parar de dar volta nessa montanha. E fala para Moisés, tá na hora de ir para o norte. Então eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Talvez seja uma situação que você está, ela se repete na sua vida há muitos anos. E você fala, eu já acostumei, é desse jeito mesmo. Se você está dizendo essas coisas, o Espírito Santo quer soprar a vida sobre você. Você está anestesiado, se conformou com a dor. Mas na verdade o que você encontra nessas voltas, nessas montanhas, nessas repetições na sua vida, é uma repetição de medo. É uma repetição de rejeição, de autossabotagem. A autossabotagem, ela vem para dizer, olha, a sua vida é essa, não tem mais jeito e é assim. Seu pai era desse jeito, sua mãe era desse jeito, você aconteceu a mesma coisa e Deus está dizendo, chega, para de dar voltas. Agora você pode ir para o norte. Então, aqui em 2 Coríntios 5,17 fala, se alguém está em Cristo, todas as coisas velhas, antigas vão ficar para trás. Porque quem tem uma vida em Cristo é uma vida de renovação de mente, de pensamento o tempo todo. Não é que fala assim, fica mudando de ideia. Não, não é que fica mudando de ideia. É que em cada situação tem um jeito novo para você enfrentar. Porque às vezes nós estamos diante de algo novo e queremos agir da mesma forma que agimos lá no passado. Porque lá no passado deu certo, quando a gente estava lá naquele dia, daquele jeito, a gente resolveu dessa forma. Deus tem um entendimento novo, tem um caminho novo. Então tá na hora de parar de dar voltas. Eu estava vivendo uma vida muito confortável. E estava assim, meio apática. E aí Deus veio e permitiu que todas as caixinhas que eu construí, que eu coloquei dentro de uma Tetris, né? Encaixando tudo certinho. Mas aquilo estava me colocando num looping, numa repetição, que não era mais necessário eu ficar ali. Tinha coisas novas, mas eu estava anestesiada. Eu achava que não tinha mais como melhorar, não tinha mais como... ia ser assim, não tinha mais como mudar. Só que Deus permitiu que um vento muito forte soprasse minhas caixinhas para longe. E do dia para a noite a minha vida desencaixou, ficou totalmente desencaixada, totalmente fora do lugar. Mas eu estou em Cristo. E aí ele vem com novos pensamentos, com nova direção, com novo... Olha, Fernanda, agora chega e dá a volta na montanha. Sai dessa apatia. Você precisa tomar as decisões de renovar seu entendimento. Tem um jeito de pensar novo. Tem situações que você já passou por ela. Antigamente você resolvia dessa forma. Agora você não vai resolver mais desse jeito. Agora você vai resolver dessa forma. E é tão bom quando a gente decide confiar na estratégia de Deus. É tão bom a gente trocar a nossa fadiga, né? A nossa fadiga, o nosso cansaço. Eu quase não dei conta de falar fadiga. Fala assim, que não se fatigam, Isaías 40, versículo 31.
e caminham e não se cansam. Aí eu queria falar para vocês de fadiga e fatiga. Depende do verbo, depende da frase, é fatiga ou fadiga. Então, não se fatiga quem espera no Senhor. Troca a fadiga, aula de português, pelo voo da águia. A águia não é que ela não tenha problemas. E a palavra de Deus, Davi sempre falava, Senhor, me leva para um lugar mais alto. Me coloca na rocha, que ela é mais alta que eu, porque eu preciso enxergar minha situação na perspectiva que o Senhor enxerga. E essa comparação com a águia, não é que a águia deixa de ter os problemas. Continua tendo problemas, mas ela tem uma visão diferenciada, ela tem uma força maior. Ela vê os problemas numa outra perspectiva. E Deus quer trazer uma renovação de pensamentos, uma renovação de entendimento. E a palavra de Deus para sua vida hoje é a mesma que Ele deu para o povo. Já aprenderam, para de dar a volta nessa montanha, eu tenho um caminho novo. Vão para o norte. Deus jamais vai impor um caminho para mim e para você. Mas Ele vai revelar a saída, Ele vai revelar caminhos. Mas tomar decisão de ir para o norte, de sair deste lugar, Ele não toma essa decisão no nosso lugar. Tem decisões que você precisa tomar, que seus filhos não vão poder decidir no seu lugar. Seus amigos não podem decidir por você. Seu cônjuge não pode decidir por você. É falar cônjuge, às vezes tem gente que não sabe o que é cônjuge, né? Cônjuge, eu quase enrola a língua. Seu marido não pode decidir por você, sua esposa não pode decidir por você. É você que precisa se colocar e tomar decisões. Talvez você fale assim, Fernanda, eu não dou conta de sair desse lugar hoje. Mas você vai se colocar diante do Senhor e diz para Ele, Pai, eu quero sair desse lugar. Se o Senhor mostrar para mim como eu saio daqui, eu saio daqui. Eu me lembro que uma vez eu estava numa situação muito difícil. E eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Eu já falei isso aqui na live, uma live, quem assiste minhas lives, tem gente que assiste todo dia, né? Graças a Deus, obrigado. Sabe que eu já falei sobre isso? Eu estava numa situação de repetição, onde eu já tinha conformado com aquela situação. Mas aquilo me dava exaustão, me dava cansaço, não aguentava mais. E aí um dia eu cheguei para Deus e falei, até quando, Senhor? Eu fiz essa oração uma única vez. Passado alguns meses, Deus me trouxe a memória. Falou, você lembra quando você perguntou até quando? E aí? Você viu que você saiu de lá? Então, às vezes você não procura um médico para resolver seu problema porque ainda não está doendo o suficiente. Você não vai no dentista porque ainda o nível de dor que você está não é suficiente. Porque quando te incomoda a ponto de tirar a sua respiração e dizer, eu preciso sair daqui, eu não aguento, até quando, Senhor? Aí você está dizendo, Deus, pode revelar para mim o caminho. Pode revelar a estratégia, que eu estou saindo desse lugar de repetição. Eu quero algo novo. Pode renovar meu pensamento, pode mudar minha mente, mas nós temos medo. Nós temos medo porque a gente tem medo de perder pessoas, a gente tem medo de perder coisas, tem medo de perder, viver o novo e perder. Mas há uma promessa no novo. Diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas, antigas, foram boas, foram importantes, foram ruins, foram dolorosas, mas foram pedagógicas. Você aprendeu, você cresceu, mas não é um ponto final na sua vida, não é uma sentença. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Eu tenho uma sobrinha que eu dou muita risada dela, que ela enfrentou períodos de depressão também fortes, né? Ela falou, tia, eu aprendi a apertar o botão da alegria. E conversando com ela, eu falei, que história é essa de botão da alegria? Mas aí eu fui conversar com ela para poder entender. Ela entendeu que ela só ia conseguir respirar e viver a vida que ela tinha para viver se ela parasse de absorver ofensas. Se ela parasse o dia que ela parou de ser uma esponja
de ficar absorvendo tudo que as pessoas às vezes jogavam sobre ela de coisas ruins, coisas difíceis. O botão da alegria que ela estava dizendo é: eu parei de me ofender. E quando ela disse isso, eu vi o tanto que ela estava voando alto como a águia. Troque a fadiga, troque a canseira pelas asas da águia. E isso você só vai encontrar descansando em Deus e falando para Deus: eu não quero mais ficar aqui. É pro sul, é para montanhas que você tem. E diga para Deus: até quando? Se o Senhor tem um caminho, pode mostrar. Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre um caminho. Deus não criou a mim e a você para ficar num padrão de repetição como sentença de vida. O padrão de repetição vindo da parte do nosso Pai é apenas pedagógico. A partir do momento que nós aprendemos, que nós entendemos o que Deus quer de nós, e Ele revela agora, olha, então agora aprendeu, entendeu? Mas às vezes nós estamos presos não mais a uma rotina de aprendizado. Estamos presos a uma rotina de ofensa. E a gente se adapta a isso, se conforma com isso. E o Espírito Santo te ama. O Espírito Santo tem ciúmes de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes, porque ele se preocupa, ele quer que você tenha a vida que ele já soprou dentro de você. E ficar preso num ciclo de repetição, você fala: não, mas Deus me mostrou esse caminho. Foi Deus que me colocou nesse lugar, então eu acho que eu não posso sair daqui. Mas Deus coloca a gente nos lugares, mas os lugares não podem determinar nosso propósito. O nosso propósito, a nossa jornada, se você está no mesmo lugar, preso a uma situação há muitos anos, não é uma jornada. Você entende comigo que não é uma jornada? Não é, acabou, é ali. Deus tem coisa nova para você. Você está vendo? Eis que eu estou fazendo um caminho no deserto. O que é esse caminho no deserto? Quantas vezes a gente já falou aqui sobre o que Deus falou para Moisés? Eu vou na sua frente, Moisés. O nosso Deus vai na frente. O caminho do deserto são as pegadas dele, porque ele passou na frente. Só que ele não diz: vocês são obrigados a passar por aqui. Eu vou mudar o entendimento de vocês. Vocês ou vêm por aqui ou tudo... Não, ele mostra o caminho no deserto. Você sabe que a coisa mais difícil que tem é um caminho no deserto, não sabe? O caminho no deserto ele só existe se passa alguma coisa por ali. E Deus vai na sua frente. Sabe essa reunião difícil que você tem na segunda-feira? Deus já esteve lá nessa reunião, já preparou tudo para que você participe ali, cheio de confiança no Deus que te criou. Porque Deus não é irresponsável. Ele assume a responsabilidade. Pastor Mário Riboto fala muito isso. Que Deus, ele assume a responsabilidade de tudo que ele cria. E sabe, você pode olhar na natureza, que a Bíblia fala que a natureza, ela revela, ela declara a glória de Deus. Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que você pode olhar para a natureza e ver. Pode achar que aquilo é daquele jeito, anos, aquilo daquele jeito, mas não é. Sempre está se renovando, árvores renovando folhas, os animais vão mudando, vão crescendo, vão trazendo beleza. Às vezes olha para a árvore, cai tudo, tá tudo feio, mas logo vem um renovo de folha. A sua vida tem que ser assim também. Nós somos criação de Deus. Nós somos ideia de Deus. E quando Deus criou todas as coisas, ele diz: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Só que quando ele cria o homem, isso é muito bom. É bom demais da conta, como dizem em Goiás. Então, olha para a sua vida. Qual é o padrão que está se repetindo na sua vida? Passou de ser aprendizado, se tornou cansaço, se tornou exaustivo, não é mais um direcionamento de Deus para sua vida. Não é que Deus vai tirar as montanhas, os problemas não vão sumir da sua vida para sempre. Mas são problemas diferentes, gente. São desafios novos.
Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor permite repetições na nossa vida apenas para nos ensinar. Mas não deixe que nós nos acostumemos a este lugar de dor, a este lugar de processo e tomar como rotina, tomar como uma anestesia e achar que o Senhor só tem isso para a nossa vida, não tem mais nada. Porque o Senhor tem vida e vida abundante por causa do nosso amado Cristo de Nazaré. Porque veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Pai, não nos deixa ficarmos cegos e perdidos em repetições, em padrões que o Senhor já nos mandou sair de lá. Nos ajude, Pai, a parar de absorver ofensas e ficar em repetições de medo, de angústia, de nos auto-sabotando. Que nós possamos estar em Cristo completamente entregues e trocar a fadiga dos nossos dias, o nosso cansaço, pelo o voo da águia. Do descanso, de saber que o Senhor tem coisa nova, tem caminho novo, tem entendimento novo. E a repetição é apenas pedagógica. Não é morada, não é lugar para criarmos raízes. Tudo que nós estamos vivendo hoje, um dia vai passar. Quem está muito triste aqui nessa live, quem está muito angustiado aqui nessa live, vai passar. Quem também está muito feliz, está tranquilo, também vai passar. Mas no Senhor, mesmo nos dias mais escuros, nós conseguimos ter plenitude, ter alegria, porque a nossa alegria não se movimenta, não existe por causa de pessoas ou situações, mas por causa da presença do Espírito Santo dentro de nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.